Muito bem. Glória a Deus. Quero com muita alegria estar cumprimentando a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nobre amigo pastor Josué, muito obrigado pela oportunidade que nos dá nesta noite, poder conhecer a igreja aqui da nossa capital, de Florianópolis. E quando nós embarcamos no carro, a minha esposa olhou para mim e disse: você está acreditando que vai pregar na igreja de Florianópolis? Aí eu falei para ela: calma, vamos esperar terminar o culto. Depois nós conversamos, porque eu também não estou acreditando. Nós nascemos fruto de milagres, nós vivemos carentes de milagres, nós precisamos de milagres. Eu sempre tenho falado, nos momentos que Deus me dá a oportunidade, que a minha vida é um milagre, meu ministério é um milagre, a minha família é um milagre, e é um milagre estar aqui. Deus usa os companheiros e os amigos para nos proporcionar oportunidade única. Portanto, meus amados, quero convidá-los a estar abrindo as vossas Bíblias. Vamos estar lendo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, e estaremos lendo tão somente o versículo de número 3. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conta para nós, quando é que isso vai acontecer? Os sinais que haverá mostrar o dia da tua chegada, o tempo em que o Senhor voltará e de que tudo irá se acabar. Amém? Quero estar assentado, quero chamar-lhes a vossa atenção com muito carinho. Sabemos que temos muitos pregadores, que Deus os chamou para fazer a diferença. Porém, o Senhor nesta noite me dá esta rica oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus aos vossos corações. Ao ler esse texto, logo se observa em que os discípulos estavam conversando com o seu Senhor Jesus Cristo, mostrando a estrutura do templo, a formosura daquela construção. E todos eles estavam maravilhados, falando para Jesus da grandeza, porque a construção do templo trazia a eles uma satisfação muito grande em suas almas. E quando Jesus acabou de ouvir todo esse relato em relação à construção, a alegria dos discípulos, então o Senhor diz a ele: na verdade, esse templo vai ser derribado, não ficará pedra sobre pedra. Causou uma preocupação, uma insegurança e um medo entre os discípulos. Depois, lá no Monte das Oliveiras, em particular, os discípulos então se dirigiram ao mestre: Senhor, diga-nos, quando será estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus, ao ouvir estas perguntas, a primeira coisa que o Senhor fala a eles, dizendo: primeiro, cautelai-vos, sejais todos vigilantes, para que
ninguém vos engane. Porque naquele dia, se eles puderem, ou se possível for, até os escolhidos serão enganados. Portanto, igreja do Senhor, eu quero trazer nesta noite uma reflexão acerca da maior vitória da igreja militante. Oxalá que o Espírito Santo continue nos ajudando, tanto para ministrar, como também para falar ao coração desta igreja. Glória a Deus. Falar-lhes do maior triunfo da igreja do Senhor. Então vamos pensar um pouco, todos nós juntos, por que nós devemos crer no arrebatamento? Por que nós precisamos pregar acerca da volta de Jesus? Por que nós devemos esperar o arrebatamento? Primeiro, meus amados, porque está registrado nas páginas sagradas da Bíblia, que afirma de forma categórica que Ele vai voltar. No Evangelho que escreveu João capítulo 14, o próprio Senhor Jesus deixa bem claro. Ele olha para os seus seguidores e os seus discípulos e diz assim: não se preocupe, não tema, creia em mim e também no meu Pai. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, disse Jesus. Eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E pode ter certeza, se eu for, eu virei outra vez, com propósito único de levar, de arrebatar todos vós também. Para que onde eu esteja, disse o Senhor, possa estar a igreja, possa estar você e a sua família também. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 10, registra uma cena extraordinária e gloriosa, porque depois que o nosso Jesus ressuscitou, pelo um período de 40 dias, Ele se apresentava aos discípulos para dar-lhes as últimas instruções acerca do reino de Deus. E por esse momento, por esta hora, onde está registrado na palavra, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava falando aos discípulos a importância e a necessidade deles serem cheios do Espírito Santo. Pois eles estavam preocupados acerca do reino de Israel. Eles queriam que o Senhor tratasse sobre o reino humano. E então o Senhor disse, repreendendo os discípulos: essas coisas não cabem a vós, não pertence a vós saber, porque são coisas peculiares de Deus, e é o único que pode estabelecer o tempo e o dia e a hora através do seu poder. E então Jesus disse: olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. João batizou com água para o arrependimento, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus estava dizendo para os discípulos, pastor Josué: eu preciso de vocês,
Obviamente que logo se entende que ele estava também falando para a igreja. Eu preciso de vocês, porque vocês são o único e exclusivo mecanismo para que a minha glória seja manifesto na terra. Mas para isso não saiam de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido do poder. E sendo assim, todos vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dando essas instruções para os discípulos. De repente, de forma muito instantânea, de forma milagrosa, Jesus começa a subir, o Senhor Jesus começa a flutuar entre as nuvens, e os discípulos boquiabertos assistiam aquela cena, vendo o seu mestre subir entre as nuvens. E quando eles estavam maravilhados, de repente, aparece dois varões, aparece dois anjos, e disse: vocês estão maravilhados com o que vês? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar. Esta é a esperança da igreja. Nós estamos neste mundo, mas não somos dele. A nossa pátria é celestial, e é para lá que nós estamos indo. Hoje, ou mais amanhã, nós vamos chegar no destino celestial. Lá na ilha de Pátimo, o Senhor Jesus aparece para João e diz uma palavra de forma muito clara, dizendo: eis que cedo venho, guarda bens, cuide da tua salvação, preze por ela, não deixe ninguém roubar. A tua salvação deve ter prioridade na tua vida. E por isso Jesus disse: cuidado, não deixe ninguém frustrar a tua vida espiritual. Cele dela, cuide dela, porque eu vou voltar. Glória a Deus. Se alguém já sentiu a presença do Espírito Santo, pode levantar a mão e glorificar o nome dele. Deus tem algo especial para nós aqui nesta noite. Na obra de Deus, no reino de Deus, amados, não existe casualidade, e sim providência. Não é por acaso que você veio aqui nesta noite. Deus te trouxe. E se Ele te trouxe, há um propósito da parte de Deus na sua vida. Quando é que Jesus vai voltar? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. O próprio Jesus deixa muito claro, quando Mateus registra no capítulo 24, ele disse: o dia e a hora ninguém sabe. Ele disse: os anjos não sabem, o Filho também não sabe, mas unicamente o Pai que está no céu. Na verdade, irmãos, a natureza, ela geme como nunca. A criação geme com lágrimas de sangue, porque a opressão é muito grande.
assola no nosso mundo uma crise sem precedente. Uma das maiores crises em toda a história humana estamos vivenciando, e isso é notório, em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. Vivemos a maior crise moral, estamos vivendo uma das maiores crises espirituais, estamos vivendo uma das maiores crises emocional, estamos vivendo uma das maiores crises política, estamos vivendo uma das maiores crises econômicas, estamos vivendo uma das maiores crises da saúde. O mundo e as suas autoridades não sabem mais o que fazer. Mas para nós, não há dúvida que através dos acontecimentos, das grandes catástrofes, estão anunciando que o meu e o teu Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que Ele está às portas. Eu já fui comunicado, alguém já falou para mim, e talvez já falou para muitos que aqui estão, que lá no céu já está tudo preparado. Alguém me disse que a sala é muito grande, é muito lindo, a mesa é enorme de grande, as toalhas que está sobre a mesa é muito linda, confeccionado com linho finíssimo, que não se pode fazer com mão humana. Os talheres são tudo de ouro, está tudo limpo, tudo organizado, tudo preparado, só esperando o momento da chegada da noiva. Ele está voltando, igreja. Aleluia! Quando é que Ele vai voltar? Não dá para dizer o dia e nem a hora, mas nós podemos dizer e afirmá-los que já é chegada a hora. O apóstolo João disse: filhinhos, já é a última hora. O apóstolo Pedro disse: olha, estejamos vigilantes, sejamos cuidadosos, porque o que há de vir virá e não tardará. E ele disse: cuidado, porque o fim está próximo, se aproxima o fim de todas as coisas. Nós não sabemos o dia, mas o Senhor fala ao nosso coração que o dia é chegado, que possamos nos prepararmos para este grande dia, o dia da maior vitória, o dia do maior triunfo da igreja aqui na terra, é quando ela for arrebatada. Arrebatamento é raptar com força, com violência. Ninguém vai ver, a não ser os que aqui ficarem, irão perceber que a igreja, a noiva, já não fazem mais parte deste mundo, porque foi levada pelo Senhor. Como vai ser este dia? Labau eserikau eneflo esnai. Como vai acontecer este maior evento, chamado arrebatamento? A Bíblia diz que será como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente.
A Bíblia também diz que será num abrir e fechar de olhos. Ninguém vai ver o dia em que ele voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, dizendo para os irmãos, para a igreja, porque eles estavam ansiosos, eles estavam angustiados acerca daqueles que já tinham ido para a eternidade. Aí Pedro, ou seja, o apóstolo Paulo se levanta e disse: meus filhos, não é assim como vocês pensam. Eu quero vos advertir para que os vossos corações não sejam entristecidos como aqueles que não têm esperança. Porque se o nosso Cristo morreu e ressuscitou, Ele também tem poder para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Aí ele começa a revelar profundidade acerca do arrebatamento. E ele disse: o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor que prometeu que vai voltar um dia, Ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjos e com trombeta de Deus. Aí Paulo diz assim: aqueles que estão na sepultura ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados, e todos nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. E ele disse: alegrai-vos nessa esperança, porque Jesus prometeu que vai voltar, e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. A gente questiona algumas questões, algumas situações, alguma divergência no mundo escatológico, mas a verdade é uma só. E mais do que nunca, a igreja do Senhor, nós precisamos nos despertar para este grande dia. De nada valia, de nada teria valor, de nada teria importância, se naquele dia nós ficarmos neste mundo. Se é a maior vitória da igreja, é o arrebatamento, é a maior decepção na vida do ser humano, aqui, para aqueles que aqui ficarem. No capítulo 25 do Evangelho que escreveu Mateus, e ele disse assim, meus irmãos, permita eu tomar água, que eu estou com problema na minha garganta. Mas o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Porque o que você precisa nesta noite não está comigo, está com Ele. É Ele que vai te dar, é Ele que vai abençoar a sua vida. E o próprio Jesus disse: olha, o reino de Deus é semelhante às 10 virgens. Falando da igreja, ele disse: todas elas tinham lamparinas e também vasilhas, e saíram ao encontro do esposo. Mas a Bíblia diz que o esposo atrasou naquele momento, e todas elas tosquenejaram e adormeceram. Por nós termos entendimento que Deus não atrasa, que Deus não erra, que Deus não falha, e que não fica devendo nada para ninguém. Então logo se entende que esse atraso não está no âmbito ou na ótica de Deus, e sim na lógica humana. Até porque esse noivo não marcou o horário. Ele disse que viria.
Ele não falou que viria às 9, às 10. Ele falou que viria. Então, provavelmente que as virgens, elas tinham estipulado um horário. E dentro da lógica, da ótica das virgens, ele não veio. Porque ele não vem no horário do homem. A volta de Jesus será no horário de Deus. E a meia-noite chegou. E na meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Aí, amados, que se percebe alguns pontos que nos preocupam. Todas elas eram belas e formosas. Todas elas tinham lamparinas. E todas elas também tinham vasilhas. Só que 5 delas não tinham azeite o suficiente. E quando elas se despertaram para sair ao encontro do noivo, aí houve a falta do azeite. Azeite fala de alegria. Azeite fala de providência. Azeite fala da presença do Espírito Santo. E quando elas perceberam que estavam despreparados para aquele momento, elas então foram às demais e pediram. E ela disse: não, nós não podemos ceder do nosso azeite, porque pode faltar para nós também. Vão ao mercado e comprai para vocês. Maior prova que a salvação é individual. Escapa pela tua vida e não olhes para trás. A salvação é individual. Cuida de ti mesmo e da doutrina para que você possa se salvar e a sua família também, através da sua vida. Quando elas foram comprar azeite, e ao chegar no local, o noivo, o esposo já tinha adentrado para as bodas, para a festa, para o cortejo. E chegaram às 5, que era imprudente, que serviam a Deus de qualquer maneira, que não tinham amor o suficiente para dedicar a sua vida com fidelidade ao Senhor. E quando elas chegaram, a porta estava fechada. Então elas começaram a bater: abre-nos. E aquelas que estavam lá dentro estavam felizes, porém elas estavam preocupadas, os que ficaram. E o noivo disse: não vos conheço, e por esta razão não vou abrir esta porta. Eis aqui uma das maiores preocupações. Muitos irmãos vão deixar para se arrepender depois que o Senhor voltar. Aí será tarde demais. Muitos vão deixar para se arrepender, para confessar os seus pecados depois da volta de Jesus. Aí vai ser tarde demais. Oxalá que nós sejamos envolvidos com uma presença de Deus sobrenatural, e que possamos fazer o que tem que ser feito enquanto a porta está aberta, porque muito em breve esta porta vai se fechar. Estejamos preparados, porque Jesus está voltando. Aleluia. Eu quero, para encerrar, falar numa linha imaginária. Porque quando chegar o dia, irmãos, quando chegar a hora, o nosso Deus, Ele vai se levantar do trono,
e vai chamar o Rei do Rei, Senhor do Senhor, mas agora ele vai se levantar como filho e como um noivo, e o pai dirá a ele: filho, chegou a hora, o momento é chegado, vá buscar a tua noiva. Quantos crê? Rahmantorebi flos negahai. Aleluia. Não tem coisa melhor do que você sentir a presença do Espírito Santo. Que possamos ser quebrantados. Aleluia. Que possamos sentir essa presença todos os dias da nossa vida. Porque a presença de Deus faz com que o nosso vaso seja lapidado e preparado para este dia. O Senhor Jesus, que é o noivo, ele levantará e ao receber a ordem do Pai, ele vai em um lugar determinado já, descrito, prescrito pelo poder de Deus. E ele vai a um lugar chamado paraíso, aonde estão os espíritos das pessoas que morreram em Cristo Jesus, os salvos que partiram desta vida. Eles estão lá neste lugar chamado paraíso. E a Bíblia diz que os espíritos dormem no Senhor, porém consciente. Eles estão dormindo, mas a mente está trabalhando, esperando o momento de receber a ordem do seu noivo. Dorme no Senhor, mas consciente que qualquer momento eles serão despertados pela presença de Jesus. Aleluia. Quando o Senhor Jesus entra, ele diz assim: chegou a hora, todos os espíritos se despertarão. Paulo disse que o Senhor descerá com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Logo se entende que essas trombetas não é para a igreja, mas é para aqueles que estão na sepultura. E logo se entende também que aqui não é literal, é simbólico. Porque o próprio Jesus escreve, manda escrever, João capítulo 5, que naquele dia, aqueles que estão na sepultura ouvirão a voz do seu Senhor e ressuscitarão. Claro que é uma forma de interpretação, cada um segue um caminho, não tem nada de errado. Podemos imaginar, para ter melhor compreensão da palavra de Deus. Por que eu entendo assim? Porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como que de trovão. A Bíblia também diz que a voz do Senhor é mansa, meiga e delicada. Mas a Bíblia diz que a voz do Senhor é como que de trombeta. Não importa se é a voz ou é a trombeta, o que importa é que os salvos vão ressuscitar. É difícil, é coisa para crente, para os espirituais entender e compreender o mistério, porque vai muito além das nossas imaginações. Precisa sim de uma busca constante e uma ajuda do Espírito Santo para entender um pouco a mais. Porque alguém pergunta: pastor, mas e aqueles irmãos que foram consumidos pelas feras? E aqueles irmãos que foram consumidos pela água? E aqueles irmãos que foram consumidos pelo fogo? Não te preocupe, porque no reino de Deus, toda pergunta existe uma resposta, e todos os problemas há uma solução.
Este é o Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que naquele dia, pastor Josué, o fogo vai dar conta dos seus mortos. A água vai dar conta dos seus mortos. A terra vai dar conta dos seus mortos. Os espíritos descerão na terra e cada um irão aos seus respectivos corpos. Não importa a situação em que se encontra, mas aquele corpo vai tomar forma novamente. Tornará a ter ossos, nervo, pele e carne. A única coisa que não vai ressuscitar é a natureza pecaminosa, porque os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e um corpo ressurreto, um corpo de glória, a semelhante de Cristo Jesus. Depois nós, a igreja que está viva, que está militando, será arrebatada e transformada. O Senhor Jesus não virá na terra, Ele virá nos ares. E nos ares Ele vai estabelecer um trono flutuante. E haverá um cortejo de anjos, muitos louvores, porque quem vai comparecer vai ser a noiva. E seremos recepcionados com alegria. E haverá muita festa naquele dia. Premandai de coma na sua nerraivia. Feche os teus olhos, se você puder, e diga para você mesmo e para teu Jesus: eu quero estar lá. Eu faço parte desta igreja. Um dos dias, pastor, que eu mais chorei na presença de Deus, eu dizia: Deus, me ajude, porque eu quero estar lá. Ninguém vai estar lá porque é pastor. Ninguém vai estar lá porque tem dinheiro. Só estarão aqueles que confessaram Cristo como seu Salvador e permitiram que as suas vestes fossem branqueadas, lavadas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Eu quero encerrar. Mas eu preciso convocar você a sentir saudade do céu, sentir saudade da tua pátria, começar a se familiarizar aqui na terra. Porque o céu que nós vamos viver, precisamos viver na terra. E mais do que nunca, nós precisamos ouvir, suar nos nossos ouvidos, naquele dia, o convite mais compensador, o convite mais importante que um homem possa receber, quando ouvir do próprio Deus, quando olhar para a sua noiva, que é você, e dizer assim, ó: vinde bendito do meu Pai. Deus poderia dizer: eu sei quanto você lutou, eu sei o quanto você chorou, sofreu calúnias, injúrias, perseguições, eu sei. Mas o lugar que está te esperando, o gozo será perfeito. O lugar que está te esperando não vai haver mais lágrimas.
ninguém mais vai se levantar contra ti. Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o lugar que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Possuí por herança, é teu, recebe, entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a nossa esperança, é a esperança da igreja. Oxalá que haja verdadeiramente o quebrantamento em nossa vida e que possamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Fique em pé, por favor, nesse espírito de adoração. Quem está feliz, levante a mão, as duas mãos, e adore, porque é para lá que nós estamos indo. Aleluia, só mais um pouquinho de tempo. Eu quero orar por pessoas nesta noite, até mesmo pelas pessoas que estão nos assistindo em sua casa. Quero orar pelos enfermos. Se alguém deseja reconciliar-se com o Senhor, renovar o seu propósito em servir a Deus, aleluia, nós vamos orar. Deus vai dar vitória para o seu povo, para a sua igreja aqui nesta noite. Tem alguém para Jesus? Pastor, eu quero morar no céu. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer morar no céu? Jesus é as portas. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim sairá, achará pastagem. Tem alguém para Jesus? Temos alguém que quer uma oração especial? Não sei se pode vir à frente ou levantar a mão como sinal, manifestando diante de Deus a tua necessidade nesta noite. E nós vamos interceder em favor da igreja do Senhor. Há uma glória aqui nesta noite, produzida pela sua palavra. Eu sei que eu ministro nesta noite por uma igreja sábia, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, que é a marca da igreja do arrebatamento. Não deixe para se arrepender tarde demais. Arrependa-te hoje. Labanture canture catarabasso. Querido Deus e Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Temos trazido a tua palavra, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos nesta noite. Abençoa o pastor desta igreja, o pastor Josué, sua família, os obreiros, os pastores da tua igreja, Senhor. Traga um grande avivamento, desperta a tua igreja, Senhor, porque sabemos que tu estás às portas. Aviva-nos, ó Deus. Receba em nome de Jesus, receba a saúde, receba o teu milagre, receba a tua vitória nesta noite, no precioso nome de Jesus. Receba em nome